Aleluia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Deus é fiel e tem palavra para as nossas vidas. Irmãos, vamos continuar falando aqui. Onde nós estávamos falando de tempo, que tem um tempo determinado, né, debaixo do céu, tem um tempo determinado para todas as coisas. Mas aí a gente viu que Daniel falou que Deus muda os tempos e as horas, e depois a gente não pode, com toda a nossa capacidade, a gente não pode acrescentar algum tempo na nossa vida, né? Mas a gente vai na presença de Deus e ele pode mudar os tempos e as horas, não é assim? Hoje a gente vai continuar falando sobre isso. Eu queria ler conosco, com vocês hoje. Vamos ler em Josué, capítulo 2. Josué 10, versículo 12 e 13 e 14. Depois a gente vai para 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, 2, 4 e 5. E depois Mateus, capítulo 24, versículo 22. Irmãos, olha só, o que nós precisamos entender? Vamos falar de tempo e propósito. Tempo e propósito. Os tempos que Deus muda, né? Há um tempo determinado, não é isso? Que a palavra de Deus fala? Que é um tempo determinado para todas as coisas, né? E aí depois a gente viu que Deus muda os tempos e as horas, né? Mudou lá os tempos e as horas na vida de Daniel. Irmãos, o que eu preciso entender? Entrar no tempo e no propósito de Deus. Por quê? Porque quando nós entramos no tempo e no propósito de Deus, na bondade, na misericórdia de Deus, as coisas passam a acontecer. No versículo 12, 10, 12, vai falar assim, Josué 10, 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou a Yahvé diante de todo o povo de Israel. Ó sol, clamou diante de todo o povo de Israel. O sol parou e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotados, derrotando-os. Ora, não derrotando-os. Ora, não está isso escrito no livro de Yachar dos justos. O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte quase um dia inteiro. Nunca houve um dia como aquele, nem antes, nem depois, quando o sol desejou obedecer, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Isso aconteceu deste modo, porque Yahvé lutava por Israel. Irmãos, vamos lá, vamos entender. Primeira coisa que nós precisamos entender: o sol parou? Parou. A lua parou? Parou sim, aconteceu, foi real isso. É, não sei exatamente, né, qual milagre Deus usou para fazer isso. Se foi a rotação da Terra que parou em relação ao Sol. Irmão, aconteceu um milagre extraordinário. Deus muda os tempos e as horas? Muda. Mas o que eu preciso entender? Entrar no propósito de Deus. Irmãos, primeira coisa que está acontecendo aqui. Aqui é uma época de guerra, uma época de batalha física. Nós não estamos, pelo menos no nosso país, em nenhuma batalha física, tá? Em nenhuma guerra armada, enfim, nós estamos lutando contra principados e potestades, tá? Nossa luta é no mundo espiritual, sempre foi, tá bom? E às vezes mundo espiritual e físico, mas nós não estamos vivendo nada físico. Irmãos, presta atenção. O que está acontecendo aqui?
eles precisavam de mais tempo. Por quê? O sol parou e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente. Ó, aí fala assim: o sol se aquietou o sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte quase um dia inteiro. Nunca houve, irmão, presta atenção. O que que nós precisamos entender? O sol tava lá no vamos supor, meio-dia, né? E aí ele orou porque ele precisava de tempo para continuar a batalha, não tinha uma iluminação. Então, Deus deu mais tempo para ele vencer aquela batalha, para que aquela batalha se continuasse. Irmão, Deus muda os tempos e as horas na nossa vida? Ué, mas o Salomão, o Eclesiastes, né? Fala que há um tempo determinado para todas as coisas, mas eu preciso entrar no propósito de Deus. Por quê? A gente viu ontem que Daniel orou e Deus mudou os tempos e as horas. Aquilo que estava determinado, tempo, momento que vai acontecer algo, tempo, algo que vai acontecer, ó, está determinado para acontecer isso, e vai acontecer isso e isso. Aí Deus vai lá e muda os tempos e as horas. Há um tempo determinado para acontecer todas as coisas. Deus já determinou. Irmãos, presta atenção. Nós temos um Deus poderoso que age em nosso favor. Então, o que eu preciso entender? Entrar no propósito de Deus. Por quê? Porque quando nós entramos no propósito de Deus, as coisas vão acontecer de maneira clara, de maneira direta na nossa vida. Por quê? O que Josué fez? Ele precisava de tempo, ele tinha ali autoridade na presença do Senhor, sabia que Deus estava ouvindo a oração dele, do povo de Israel, ali diante daquela luta, diante daquela batalha. Irmão, em nome de Jesus, toma posse da grandeza de Deus. Toma posse da misericórdia de Deus em nome de Jesus. Às vezes nós vamos passar por situações que nós não sabemos e às vezes precisamos de mais tempo. O que que ele queria ali? Que tivesse sol, que tivesse claridade, para que ele pudesse continuar a batalha ali que ele estava tendo. E olha, eu vou falar para vocês. O que que nós precisamos entender? Essa luta aqui em Gibeão, que ele fala, né? O sol parou, o sol parou e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos inimigos. Ora, não está escrito no livro de achar o justo. O sol se aquietou por meio, o sol se aquietou no meio do céu e não apressou-se a pôr-se no horizonte. Nunca houve antes um dia tal que o Deus obedecesse a voz, escolheu, desejou. Irmão, obedecer a voz de um ser humano. Irmão, presta atenção. Aí fala assim: nunca houve dia como aquele, nem antes nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Isso aconteceu deste modo porque Yahvé lutava por Israel. Deus luta por nossa vida, meu irmão, em nome de Jesus. O que que eu preciso entender? Eles estão em uma luta em Gibeão. Quem é Gibeão? Tem o rei lá, Adonisedeque, que ele faz uma aliança com Josué tempos antes. E aí, outros reis inimigos ali, do Adonisedeque, eles falam assim, ó, vamos lutar contra esse povo aí, porque eles fizeram aliança com o povo de Israel e tal. Irmão, em nome de Jesus, a luta nem era diretamente do povo de Israel. Só que Deus agiu em favor do povo de Israel. Deus está agindo em nosso favor. Eles foram lá lutar e aí ele fala assim, ó, sol se detenha em Gibeão, lua pare. Irmão, em nome de Jesus, o que que eu vou entender? O que que você vai entender diante dessas situações? É que muitas vezes eu e você precisamos de tempo.
Para que as coisas aconteçam, nós precisamos de tempo para continuar batalhando. Então, nós vamos pedir tempo ao Senhor, nós vamos clamar para que Deus nos dê tempo diante das situações, as coisas aconteçam. Deus muda os tempos e as horas, muda. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar no propósito de Deus, vou entrar na manifestação de Deus e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. É, Aí ele fala assim, ó, eu vou ler nessa outra parte aqui, ó. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse aos olhos de todos os israelitas, Sol, detente em Gibeão e tu, Lua, no vale de Ai Jalon. Gibeão é a cidade lá que eles estavam, né? Então, ele vai falar isso, irmão, presta atenção, em nome de Jesus. O que que nós precisamos entender? Deus ouve a nossa oração, Ele muda os tempos. O que que eles precisavam aqui, falando de tempo, né? O que que eles precisavam de mais tempo diante dessa situação? Irmão, Deus vai nos dar mais tempo, mas nós precisamos entrar no propósito de Deus. O que que é entrar no propósito de Deus? Deus quer fazer algo, quer realizar algo, e nós estamos na batalha, nós vamos entrar nesse propósito, na manifestação de Deus, naquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida, nessa situação, nisso tudo que está acontecendo, e Deus ouve a nossa oração, Ele atende o nosso clamor. Você quer ver que Deus ouve a nossa oração? Olha só, é... 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, vai falar da história do rei Ezequias. E naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele declarou: Põe em ordem a tua casa, porque não recuperarás, não, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé, irmão. Presta atenção, em nome de Jesus. O que aconteceu com ele aqui? Contudo, antes, versículo 4, tá? Eu pulei para o versículo 4 aqui. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: Volta-te, declara Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Yahvé, o Senhor Deus de teu pai Davi. Ouvi a tua oração, as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias, eu te curarei. Depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Aí no próximo versículo vai falar: E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Irmão, o que esse homem. Presta atenção. O que nós precisamos entender? Deus muda os tempos e as horas. Há um tempo determinado debaixo do sol, debaixo do céu, para acontecer as coisas. Irmão, o tempo está determinado aqui nesta terra. O que eu quero dizer para você? Nós entramos no mundo espiritual e Deus muda o tempo e as horas, as coisas que vão acontecer. Em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? Qual foi a notícia que ele ouviu? Ele ouviu a notícia séria. Não era brincadeira, não era piadinha, não era uma brincadeirinha, não. Naquela época aí, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: ó, põe em ordem a tua casa, irmão. Esse põe em ordem a tua casa aqui, era se conserta, ajeita as coisas. Não estava falando para ele orar, pedindo mais tempo de vida. A oração dele, é, ele fala, mas vai encontrar a morte. Ele vai falar que Deus ouviu as orações dele. Ele fala: ouvi as suas orações, vi as tuas lágrimas. Irmão, Deus ouve a nossa oração. Ele vai falar: ó, Deus, eu andei em verdade, fiz o que era reto, e bababá, e começa a falar, e falar com Deus.
Irmão, Deus, pela misericórdia dele, pela bondade, pela presença dele, entra em favor do rei Ezequias. O que que nós precisamos entender? Deus age em nosso favor. O profeta, o profeta não falou que era sério? Mas antes que ele terminasse de sair da cidade, ele estava passando ali pelo pátio, né? Pelo pátio ali, e quando ele chegou naquela situação ali, o que que ele fez? Ó, volta lá, diz que eu ouvi as orações dele. Irmão, em nome de Jesus, o que que eu preciso entender? Deus ouve a nossa oração. No versículo 3 ele fala assim, ó, a Yahvé, ó Eterno, eu te suplico, lembre-te neste momento como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e fez-o chorar copiosamente. Irmão, ele chorou. Falou, Deus, eu andei diante da tua presença. Irmão, por que que ele estava orando assim? Ele não tinha filho para suceder o reinado dele. Deus deu um filho. Irmãos, olha só. O que que nós precisamos entender? Deus ouve a nossa oração. O que que Josué precisava de mais tempo para resolver aquela questão, aquela luta, aquela batalha estava ali e as coisas acontecendo e acontece para lá, acontece para cá e a batalha ali orou, Deus foi lá, parou o sol e o sol ficou lá quietinho, lá iluminando lá e eles continuando na batalha, irmão. Em nome de Jesus, você precisa de mais tempo, entra na presença do Senhor e clama por mais tempo em nome de Jesus, que Ele é fiel, Ele muda os tempos e as horas, mas o que eu preciso entender, entra no propósito de Deus. O que que é entrar no propósito? Irmão, quando fala entrar no propósito, Deus tem um objetivo, uma situação, alguma coisa vai acontecer, entra no propósito. O que que é entrar no propósito? Está no propósito de Deus? Está naquilo que Deus tem para fazer? Vai usar a nossa vida? Entra no propósito. Deus ouve a oração. Aí o rei orou, Deus mudou aqui, ele ia morrer. Estava determinado para aqui nessa terra, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Irmão, ele orou, mas Deus foi lá e mudou o tempo na vida dele. Então aqui nós vimos que Deus concedeu mais tempo. Você quer ver uma coisa? Para nossa época, para os nossos dias, Mateus 24, versículo 22. Irmãos, Mateus 24 está falando sobre a grande tribulação, o princípio das dores, as coisas que nós estamos vendo que tem se principiado, né? Guerra, rumores de guerra, terremotos, vulcões, é coisa que já está na palavra, tá? Não é nada que não está na palavra de Deus. E aí ele fala assim no versículo 22, ele vai falar assim, ó, e se aqueles dias não tivesse sido abreviado, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Quem está falando isso? Jesus. Irmão, tem coisa na nossa vida que é encurtada. Você está ali aproveitando alguma coisa, é encurtado aquilo. Por quê? Para que eu não se perca. Ah, se aqueles dias não tivesse sido abreviado, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Você já percebeu que as coisas têm sido encurtadas nos últimos tempos? Que você já acorda, já passou um ano, já passou 2 anos, né? Aí, nossa, e a coisa acontecendo e para lá e para cá, e o movimento e as coisas acontecendo, irmão, as coisas acontecem, o tempo acontece, Deus muda o tempo. Ele não está falando que abreviou, é, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Irmão, tem tempo que é encurtado para que eu não me perca, para que as coisas aconteçam. Você não vê que muitas vezes tem gente que
Você está vendo, daqui a pouco acontece uma coisa, acontece outra, encurta coisas na nossa vida, porque para que nós vivemos, para que nós possamos viver a salvação de Deus. Irmãos, presta atenção. Deus muda os tempos e as horas. Nos dois casos aqui ele acrescentou, tem outro tempo que ele acrescentou também, que ele diminuiu também, que foi o tempo da Ana. Ele não diminuiu o tempo da Ana, o tempo de esterilidade. A Ana não estava estéril. Ela foi lá buscar o Senhor, entrou no propósito de Deus, né? Deus ia um profeta. Ela falou: "Ó, vou dar na sua casa." Deus abriu a madre dela, ela teve outros filhos depois. Irmão, Deus encurtou o tempo daquela dificuldade que ela estava passando. O que nós precisamos entender? Deus encurta o tempo, Deus acrescenta tempo, mas o que eu preciso entender? Em todo o tempo, ó, eu vou entrar no quarto, buscar a Deus, clamar a presença do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, mais um dia nós estamos na tua presença. Mais um dia nós reconhecemos a sua grandeza. Meu Deus, há situações na nossa vida, Pai, que são situações desafiadoras. E muitas vezes, meu Deus, nós precisamos de mais tempo, Pai, para viver a vitória que o Senhor tem na nossa vida. Deus, nós sabemos que as coisas não acontecem por mágica, mas pelo teu poder, pela tua bondade, pelo teu amor e a tua misericórdia. Jesus, enche-nos da tua presença e a tua graça. Enche-nos da tua mão e da tua misericórdia em nome de Jesus. Eu peço a ti, papai. Aniquila toda obra do inferno, toda situação contrária. Fortalece, Jesus, a nossa vida na tua presença em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento para perceber e reconhecer o tempo em que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, Pai, vem abençoando com a tua graça, vem operando com o teu poder, e eu peço a ti, visita cada um que está comigo, livra do mal, de toda situação contrária, de toda obra do inferno, em nome de Jesus, Deus te abençoe.